Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Emacs. Mais especificamente, nós vamos falar sobre como configurar o Emacs usando o Windows Subsystem for Linux, que é basicamente uma máquina virtual de Linux dentro do Windows. Então, a primeira coisa que você tem que garantir é que o seu computador tenha o WSL ou Windows Subsystem for Linux instalado no seu computador. Aqui eu vou abrir aqui o PowerShell e aí a gente vai ver o seguinte. Quando eu usar o WSL, ele vai falar que tem alguns comandos. Aí você pode usar WSL list online para ver todas as distribuições disponíveis. E aí eu gosto da Fedora Linux 42, eu ainda não li muito sobre a 43, então a gente vai de Fedora Linux 42. Muitas pessoas gostam do Ubuntu, né? Eu não sou fã do Ubuntu. Mas aí é mais por uma razão pessoal, não tem nenhum motivo pelo qual eu detesto o Ubuntu, tá? Então vamos lá. WSL install Fedora Linux -42. E aí ele vai começar a baixar o Fedora Linux. Demora um pouco, porque a minha internet está um pouquinho lenta, então eu vou pausar para poupar você de ter que esperar isso acontecer. Voltei. Bom, como você pode ver, depois que ele termina de baixar, ele instala o Fedora Linux. Para a gente ter certeza de que está tudo funcionando, eu vou reabrir o Windows Terminal do Windows 11. E aí a gente vai ver que ele vai criar aqui um perfil para a gente usar o Fedora Linux. E de fato ele vai pedir aqui o meu Unix username, eu vou colocar aqui José e pronto, eu consigo usar e está na minha home. Então basicamente estou com o Fedora instalado aqui. Eu vou abrir e fechar de novo só para ver qual vai ser o perfil padrão que ele vai abrir. Ele está chamando de Fedora Linux aqui. Deixa eu ir no Settings. Normalmente não vai ter o Fedora Linux como opção padrão, então você vai ter que abrir e fechar lá o teu perfil, né, a tua janelinha do Windows Terminal. E aí aqui eu vou remover esse perfil que eu estava usando para fazer testes, que a gente vai usar esse outro que eu acabei de instalar. Pronto. Quando eu venho aqui em padrões, eu posso selecionar qual vai ser o perfil padrão, salvo engano. Aqui, Startup, na verdade. Default Profile, selecionei o Fedora Linux, dou um Save. E aí, quando eu abrir de novo o Windows Terminal, a gente vai ver que o Fedora Linux é o padrão. Agora o próximo passo é instalar o Emacs. Então aqui o gerenciador de pacotes do Fedora é o DNF. Então sudo DNF install Emacs. Acabou. Vai levar algum tempinho para ele atualizar todos os pacotes e instalar o Emacs efetivamente. E ele vai me perguntar se eu vou querer atualizar tudo e instalar. Eu vou pausar para esperar isso acontecer, porque demora um pouquinho, tá? Então, voltando rapidinho, só para falar aqui o que ele vai pedir para atualizar. Ele fala que vai instalar 293 pacotes, vai fazer um upgrade de 13 pacotes e substituir 13. Então, eu só vou lá e aperto sim. E aí, agora é esperar também, porque ele vai ter que baixar isso aí tudo. E a minha internet está jurássica. Bom, depois que ele baixa todos os arquivos, ele vai solicitar a instalação deles. E aí eu, evidentemente, aceitei, né? Eu tive um pequeno problema aqui, mas parece que é não crítico. Então, provavelmente não é consequente, não tem nenhuma consequência dessa falha. Se eu abrir o Emacs agora, ele abre praticamente instantaneamente, o que é muito legal, né? Se você já usou o Emacs no Windows, você sabe que o Startup Time pode demorar até um segundo, assim, dependendo dos pacotes que você tem instalado, como está estruturado o seu initial, enfim, tem toda essa coisa por trás, né? Bom, então vamos lá, vamos configurar rapidamente aqui o Emacs. Eu vou abrir um arquivo de initial, apertando Ctrl X, Ctrl F. Eu vou na minha home mesmo, e aí eu vou procurar pelo Emacsd, que já está aqui. Um ponto de atenção é que o Emacs não começa com o Evil Mode, e eu sem o Evil Mode sou um cavalo manco, então seja paciente comigo. Então initial aqui, perfeito. O problema é que eu não tenho nenhuma referência de como deve ser, né, o meu initial.
Pelo menos não aqui. E aí a gente pode buscar o initial no sistema de arquivos do Windows. Então como que a gente faz? Eu estou aqui na home, eu vou subindo a minha home até eu achar a pasta mount. Vou em C, e aí eu posso ir lá no meu users que eu tenho o initial, bonitinho. Users José, e aí é só procurar por Emacsd. Se eu tiver um Emacsd aqui, né? Mas eu tenho sim, tá aqui, ó. Emacsd. Agora eu venho aqui com o initial. E aí é só selecionar tudo que tem aqui. Eu não sei qual que é o melhor comando possível para selecionar tudo. Então eu vou só usar o bom e velho Shift para baixo. E aí eu vou apertar aqui, ó, Ctrl W, tá? Porque lembre-se, Ctrl C e Ctrl V não funciona no Emacs. Inclusive, se você odeia esse fato, coloca nos comentários. Puta, eu nunca consegui usar Vim e nunca consegui usar Emacs porque o Ctrl C e o Ctrl V não funciona. Eu conheço gente que pensa assim. Então, Ctrl X, Ctrl B, e aí eu vou voltar pro initial do subsistema de Linux. Então eu venho aqui, aí eu posso apertar Ctrl Y, que ele vai colar tudo que é do Emacs, tá? Provavelmente a gente vai ter erros aqui, a gente vai ter falhas, tá? Não é improvável que isso aconteça. Eu não sei como que fecha uma janela aqui. Deixa eu ver, é esse aqui? É. Não, ele não... Eu não sei como é que faz. Deixa eu ver, MetaX, Close, Display, não. Bom, não sei, vai ficar com essa janelinha aí por enquanto até eu conseguir instalar o Evil Mode. Algumas coisas que eu não vou precisar mais. Eu não preciso dessa parte de tooling, porque quem cuida do tooling para mim agora é o Linux, né? Eu vou poder instalar os pacotes diretamente no Linux, o que é extremamente conveniente. Eu também não vou precisar desses ajustes de codificação, porque isso aqui eu fazia muito mais para o Windows. O meu inimigo, neste caso aqui, era o Windows. Então aqui eu posso salvar também, que não vai ter problema nenhum. Uma coisa que provavelmente vai acontecer é que eu não tenho a fonte FiraCode. Então como é que a gente faz para instalar a fonte FiraCode? A gente vai ter que procurar FiraCode Linux Instructions. Eu já tinha até aberto aqui uma aba. Então é essa aqui, DNF install FiraCode fonts. Então é só vir aqui, ó, e apertar eShell, MetaX eShell. Aí é sudo DNF install FiraCode. Eu esqueci. FiraCode fonts. Pronto, está instalado. Uma outra coisa que a gente vai notar quando a gente estiver usando o Fedora, eu não sei se isso vai acontecer para outras distribuições de Linux, se você usa um teclado internacional, se você quiser escrever o cedilha, você vai apertar o apóstrofo ou aspas simples, C. Só que o que vai acontecer é que você vai ter esse C com acento, que é super estranho, né? O cedilha é tipo um C com acento, se você parar para pensar. O que você vai ter que fazer nesse caso é o seguinte, você vai em Ctrl X, Ctrl F, e aí na sua home, você vai criar um arquivo que se chama Xcompose. E aí nesse arquivo você vai ter que escrever a configuração para garantir que o tio seja tio, tá? Então, o tio não, né? Que o cedilha seja cedilha. Então, eu vou ter que copiar a cedilha de algum lugar, peraí. E esse aqui vai ser o dead acute C. Então isso vai acontecer principalmente se você utiliza teclado internacional com um sistema dead keys, né? Então você aperta o acento e ele fica esperando ali que você aperte uma letra compatível com aquele acento para ele gerar um caractere
modificado. E se ele não esperar por um certo caractere, ele só joga o caractere e a letra, né? Então, por exemplo, se eu apertar til e W, caraca, existe W com acento, não estava esperando por isso. Til não, né? Acento agudo, né? Então, acento agudo e R, pô, também tem acento agudo e Q. Aí esse aqui já não estava esperando. Ele não estava esperando, então ele só coloca o acento agudo e o Q, né? Mas é isso. Se você quiser, por exemplo, usar o aspas simples ou o apóstrofo, né? É o aspas, simples, espaço, né? E ele já cria aquele caractere. É assim no Windows também. Beleza, o que eu estava esperando? Preciso cedilha maiúsculo. Então, cedilha maiúsculo. Pronto. É só salvar esse arquivo. Eu acho que dá certo. Tá. Agora eu vou sair do Xcompose aqui. Eu tô pensando se tem mais alguma coisa que provavelmente vai dar errado. Mas se der errado, a gente debuga junto. Boa, Fira Code. Aqui. Isso aqui, eu não sei se teve alguma versão do Emacs recente que essa sequência para tudo keywords não funciona mais. Então, estou ajustando aqui. E aí os pontinhos, os org bullets vão funcionar direitinho aqui. Dependendo da sua máquina, é super difícil de você achar esses caracteres. Não é super difícil, não. Tô exagerando. Mas dependendo da sua máquina, se você tentar copiar isso aqui de algum lugar, usando o Windows e colar em outro lugar, você vai ter algum problema ali. É meio chatinho. Boa. E eu vou dar um eval buffer aqui e ver o que acontece. Vamos ver o que vai quebrar primeiro. Tá. Ele vai falar que symbols value as variable is void. Package archives. O que é um pouco estranho, porque o package archives é uma variável que existe no Emacs, mas não é a primeira vez que eu estou enfrentando esse problema aqui. Eu vou dar um eval buffer agora, vou comentar a linha e dar um eval buffer. E ele vai começar a instalar, as fontes já até mudaram já. Agora ele está compilando ali o evil mode. Aí vai falar evil collection is unavailable. E aí general is unavailable. E aí óbvio, né? Essas coisas vão acontecer porque alguns dos pacotes que eu utilizo estão no Melpa. Então ele está esperando que o Melpa exista, né? Inclusive eu preciso... Cantarel acho que está disponível no Fedora, então eu já vou deixar aberto aqui também o Cantarel, que é a minha fonte não monoespaçada, né? Vou dar um eval buffer aqui de novo, ver o que acontece. Bom, aqui é aquela questão do tema, né? O tema que você instala ali sempre executa código, então o Emacs ele pede para você aceitar pelo menos uma vez, né, a instalação do tema. E aí você trata ele como seguro. Aqui tá dando um erro no tema, por alguma razão, no Models Themes. Mas é novo isso para mim, tá? Eu não sei porque que tá acontecendo, não. Depois eu preciso conferir o porquê. Uma coisa que tem são os arquivos custom, né? Então aqui ele provavelmente deve estar procurando por um Emacs Custom EL. Deixa eu dar um Ctrl X, Ctrl D. Entrar aqui no directory. Ele já criou para mim um arquivo, o que é ótimo. Deixa eu dar uma text eval buffer de novo e ver se a gente vai continuar tendo erros. Tá tendo erros ainda. Pausa para verificar que erro é esse. Bom, parece que o erro foi embora só de abrir e fechar o Emacs, tá? A outra coisa que eu queria testar é o seguinte. Veja, o cedilha, né? Tá funcionando. O que é ótimo. Agora deixa eu voltar lá nas minhas configurações. Depois que eu abro e fecho também, que eu reativei lá o Package Archives, agora eu tenho de volta o Consult,
o vertical, então essas coisas já estão ativadas, né? Mas aí não quer dizer que esses pacotes estejam lá no Melpa. O que acontece é que algum pacote no meio do meu init.el está no Melpa e aí, por consequência, o resto do código não executa. Então é até algo interessante se ajustar na minha rotina de construção do Emacs, porque eu poderia colocar, sei lá, um try-catch ou alguma coisa desse tipo, para que mesmo que ele não consiga instalar um pacote, ele continue compilando os outros pacotes, né? Mas é bom que ele quebre assim também, porque aí depois eu não esqueço de fazer algum ajuste, alguma verificação, né? Boa, então vou abrir aqui o meu Emacs-D. Eu vou no meu init.el. Uma das coisas que eu gosto de fazer é espaço Enter, criar um bookmark para as minhas configurações. Então, quando eu aperto espaço Enter, agora a configuração está ali bonitinha. Outra coisa que eu gosto de fazer é criar uma pasta de repositórios na minha home. Então, se eu for em Ctrl+X+F, Ctrl+X+F, tio, espaço, ele vai saber aqui, ótimo. Deixa eu dar um delete nisso aqui, porque eu não preciso. E aí eu posso só criar então um diretório chamado repos, ótimo. E aí eu gosto de criar aqui um notes, muito bom. E aí uma coisa que a gente pode testar é o processo de criação de notas do Dnote. Por quê? Porque o Dnote não funciona nativamente usando o Emacs no Windows. Porque ele precisa de um dos comandos dos core utils do Unix, que é o xargs. Então, por exemplo, se eu tentar criar uma nota aqui, ó, Ctrl espaço nn, nova nota teste, e aí eu vou chamar isso de Emacs, ele vai criar uma nota automaticamente. E se eu tentar procurar por essa nota, espaço nf, ele já vai encontrar a nota ali. Eu posso até criar uma outra nota chamada nova nota teste 2 e chamar isso de Emacs, e eu posso linkar, então link, denote link, e eu vou usar aquela outra nota que eu estava para fazer uma conexão entre as notas. Eu vou salvar, se eu apertar Ctrl C, Ctrl O, Ctrl C, Ctrl O, ele vai abrir a nota que eu quero. Muito bom, né? E aí, de novo, né? Se eu vou abrir aqui o meu shell e fazer man xargs, a função simples, ele vai abrir um buffer dedicado, o que é muito legal, eu nem sabia que isso é possível. E ele vai funcionar e vai explicar que o xargs existe, né? Isso é muito legal. Então ele funciona muito bem, é uma boa experiência utilizar o Emacs no WSL. Pontos de atenção, você pode ter problemas quando você está usando o Emacs no WSL com relação à janela. A sua janela ela pode ficar não responsiva, então às vezes você vai tentar clicar dentro dela ou você vai tentar minimizar ou maximizar ela e você vai ver que nada acontece. Às vezes você consegue resolver só clicando aqui, mas às vezes você vai ter que matar o Emacs, você vai ter que matar o processo para conseguir utilizar. Não é incomum esse tipo de problema, tá? Vai acontecer muito quando você estiver usando mais de um monitor e também vai acontecer muito quando você fizer logoff. Então, se você apertar Windows L na sua máquina de Windows e aí fechar ali, né, tua sessão, e aí você voltar, não vai ser incomum você ter perdido a conexão com a janela do Emacs. Mas também às vezes funciona muito bem. Então mesmo que você faça o logon, o logoff ali, quando você voltar você consegue continuar seu trabalho de onde você parou. Então, por ser inconsistente, eu recomendaria você salvar com frequência o que você faz. Lembrando que o Emacs ele tem as ferramentas dele de checkpoints, né? Então, se você crashar a sua sessão ou você perder sua sessão, o que é muito incomum, você voltar, ele sempre vai ter uma versão disponível ali para você não perder muita coisa, né? Ele está sempre fazendo checkpoints ali, gravando. E é isso, pessoal. Acho que o principal do Emacs no WSL tá aqui, tá?
Ah, uma outra coisa que eu acho muito, muito, muito legal. Só rapidinho aqui. Então, se eu for aqui na minha home, eu fazer repos, eu fazer assim, Magit init, eu vou criar um repositório do Git, vai se chamar test repo, e aí eu vou fazer um gr aqui só para atualizar. Ele criou um repositório para mim do Git aqui, né? Aí eu posso criar um arquivo qualquer, Ctrl+X, Ctrl+F, teste.md, sei lá. E aí eu vou colocar cabeçalho irado este. Eu dou Ctrl+X, Ctrl+S. Aí agora eu posso apertar Ctrl+X, G para abrir uma Git. A primeira coisa que você vai notar de uma experiência utilizando o Windows e uma experiência utilizando o Emacs no WSL é que uma Git é muito, muito, muito responsiva. Então, se eu apertar S para fazer o stage aqui, depois eu apertar CC. O que é? Empty ident name. Ô, louco. Acho que eu tenho que configurar coisas aqui. Acho que eu tenho que configurar o nome. Bom, enfim, de qualquer forma, a ideia é que... É verdade, tem que colocar as configurações do Git aqui. Mas enfim, o importante é que uma Git é responsiva, você consegue trabalhar com ele muito bem. Então, se você fizer um S, se você quiser só selecionar uma parte e fazer um stage só de uma parte e dar um unstage numa outra parte, enfim, fica extremamente rápido. É muito rápido em comparação ao Windows, tá? Eu gosto bastante do Magit de forma geral e no WSL ele fica muito, muito legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deixa um comentário, fala alguma coisa legal sobre o Emacs ou pode xingar ele também, que aí a gente passa o resto das nossas vidas trocando farpas e falando coisas que dão engajamento e deixam o YouTube feliz. Tchau.